Mais um episódio do Conversa de Mercado comigo, Dani Santiago. E hoje, gente, eu tô com um convidado pra lá de especial, um homem que eu admiro demais. Um homem que eu tenho um respeito, não só pelo ser humano que é, mas pelo profissional. E hoje eu vou estar aqui batendo um papo com Flávio Moura. Bem-vindo, amigo. Obrigado, Feliz em Dani. ter você aqui com a gente. Feliz em ter a oportunidade de apresentar para as pessoas um pouquinho do Flávio Moura, não só arquiteto, mas o Flávio Moura, a quem eu convivo já há alguns anos, a quem eu admiro, que eu tenho um carinho enorme, um respeito gigantesco. A gente tem uma história linda, né? E eu que Sim. agradeço, assim, o privilégio de poder compartilhar esses momentos e um pouco do que eu sou para vocês. Ai, que bom. Ficamos felizes, né, gente, em ter ele aqui. Flavinho, eu vou começar tentando entender, eu conheço um pouco da história, mas eu queria que você falasse para nós como é que você veio parar na Bahia, Flávio Moura? Como é que você veio parar em Salvador? Pois é, para quem não sabe, eu sou alagoano, sou de Maceió, né? Minha família toda é de lá. Só que eu sempre fui chicleteiro, eu acho que ninguém sabe disso, né? Chicleteiro eu, chicleteira Chicleteiro é. exatamente. Não, sou fã do chiclete do Belmar, chiclete com banana, enfim. Mas naquela época era chiclete com banana e eu ia para todos os carnavais fora de época que existiam. Onde tinha chiclete, eu estava atrás. E, Aham. obviamente, eu vinha para o Carnaval de Salvador. Então, Salvador, para mim, durante, eu acho que uns 6, 7 anos, todos os carnavais eu estava aqui, saindo em todos os blocos que tinha chiclete com Haja banana. energia, né? Exatamente, mas dizer que eu passava na minha cabeça vir e morar em Salvador, não passava, nunca passou. Uhum. Salvador, na minha história, era só mesmo carnaval e chiclete com banana. Com isso, me formei em arquitetura lá em Maceió, né? Então, pela Universidade Federal de Alagoas, eu fiz a faculdade toda lá. E assim que eu me formei, eu senti a necessidade de fazer interiores, decoração. Aham. Então, eu pesquisei no Brasil onde é que tinha um curso, né? Na época não tinha universidade, faculdade que tivesse Design de design de interiores. interiores, então era só cursos técnicos. E tinha em Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Então, como Salvador é mais próximo de Maceió, minha mãe me trouxe para cá, né? Uma história bem bonita, né? De vou levar você e me trouxe para cá para eu poder realizar esse sonho e trouxe e eu vim para cá para fazer a EBAD e terminei ficando, né? Eu estou aqui já há 23 anos, né? Já me Uau. considero um baiano, eu já digo que aqui é meu lugar. Obviamente, Maceió, Alagoas está no meu coração, está no meu sangue, da minha família, mas eu posso dizer com toda certeza que aqui é meu lugar. Eu sou baiano de Gente, coração. 2 décadas e conseguiu aliar o carnaval. Pois Já é. estava aqui. Já Aí estava ficou aqui. muito mais fácil para todos os chicletes. Aí depois foi já baiano, aí você vira iveteiro também, aí Ivete é timbaleiro. Então pronto, hoje em dia eu Agora é sou achezeiro. achezeiro, exatamente. Então é uma história linda de carnaval, que sempre foi uma coisa que eu amei. E obviamente uma história profissional que me trouxe para cá para fazer um curso que terminei ficando aqui. A cidade me abraçou no sentido da palavra, assim, conquistei meu espaço aqui dentro da minha profissão. Então, nada mais justo e honesto de dizer que a Bahia é meu lugar, entendeu? Ai, que delícia. Agradecemos, né, Flávio Moura, baiano, alagoiano baiano. É, E vem cá, então você veio e você faz o EBAD. fiz EBAD. Mas você também lecionou, você também deu aula lá. Exatamente, porque o que acontece? O curso de design de interiores da EBAD é um curso de 2 anos, é um curso técnico, né? Então, como eu fiz arquitetura, muitas das matérias eu anulava. Ou seja, em vez de o curso ter 2 anos, para mim o curso teve 1 ano. Eu Tá. pulei 1 ano do curso já, porque todas as matérias eu já tinha feito na universidade. E eu fiz esse ano digamos assim, o ano da EBAD, mas logo quando eu terminei né, assim, me formei na EBAD, eu fui convidado para poder ensinar desenho arquitetônico. 2 anos depois, fui chamado para ensinar projetos comerciais. Então, durante 7 anos, eu fui professor da EBAD também. Então, por isso que eu falo assim, que a minha carreira profissional começou a acontecer aqui dentro. Seja como um professor, né? Seja como um arquiteto trabalhando para outros escritórios, né? Que eu trabalhei em 2 outros grandes escritórios da cidade. Então, assim, a minha carreira profissional começou aqui. Então,
Assim foi dado o start, E como digamos foi assim. essa experiência de dividir o seu conhecimento, né? Foram essas duas matérias que você Eu ensinou lá. sinto muita saudade. Posso dizer porque que para quem me conhece de verdade sabe o quanto eu sou tímido. Você é minha amiga, você sabe disso. Tímido, tá? Tímido, Eu sou muito tímido. envergonhado, sou tímido, não gosto de falar em público. Isso é uma verdade. E quando eu comecei a ensinar, para mim foi uma quebra de barreiras, foi uma vitória no sentido da palavra, porque você vai aprendendo a falar, você vai se aprendendo a se comportar. Quando eu chegava numa sala de aula, onde tinha, digamos, 20, 30 alunos na sua frente, você nunca tinha visto o rosto, e você estava lá para poder passar o que você dividir seu conhecimento, experiências, trocas, né, dúvidas. Como é que alguém chega para você e faz uma pergunta, você não sabe nem o que vem? Como você está fazendo comigo aqui? Eu não sei nem o que você vai me perguntar para mim. Então, o que eu falo Várias que eu sinto... coisinhas. Exato. Então, o que eu sinto falta é porque durante 7 anos eu consegui quebrar isso. Era muito fácil para mim falar em público, era muito fácil estar na frente de pessoas que eu não conheço. Depois de um bom tempo, eu não tenho mais. Obviamente, eu tenho meus clientes, tudo, mas ainda me dá aquele frio na barriga. Quando eu tenho alguma coisa para falar, eu fico tenso, eu fico nervoso. Então, eu perdi um pouco, acho que a gente perde o dia a dia disso, né? De você estar falando sempre. Eu costumo dizer que tudo na nossa vida é treinável. Então, assim, foi uma habilidade que você teve a oportunidade de treinar. Treinei, evolui, Né? e foi bem, é isso que eu tô falando. As pessoas, 7 assim, anos. até hoje, encontro alunos da EBAD, que não foram os meus alunos, são alunos atuais da EBAD, que falam assim que, nossa, que já ouviu falar muito de mim, que viu falar de mim, que queria muito ter sido meu aluno. Então, assim, é muito bacana, você vê que eu tô falando o quê? Se eu tô aqui há 23 anos, tô falando de, né, 16 anos atrás. 16, 15 anos atrás, é muito tempo. Né? Então faz muito tempo isso. Então é bom que eu acho que eu consegui deixar minha história marcada. E quando eu falo de sentir falta, é isso, é porque me libertou e eu que poderia estar muito mais liberto se eu tivesse continuado, digamos assim, né? Lá. Mas existem ciclos, né? Ciclos que se abrem, ciclos que se fecham. Você comentou que fora a EBAD, você também, antes de entrar na carreira solo, você também esteve em 2 outros escritórios em Salvador. Com certeza. É o que eu falo assim, a gente tem que começar de baixo para cima. Esse é o grande segredo. Não Subir a tem... escada. Exato. Né? Cada degrau, sabendo respeitar o tempo, sabendo respeitar as pessoas, o seu momento, né? E agarrando as oportunidades. Então, com uma semana, eu cheguei em Salvador, me formei, meu baile de formatura foi sábado à noite. Na segunda de manhã, eu estava tendo aula na EBAD. Então, digamos assim, eu não tive nenhum dia formado como arquiteto em Maceió. Você veio logo fazer uma pós, você foi fazer Exatamente, logo numa segunda, onde a minha formatura foi num sábado. Então, assim, vim para cá e na primeira semana de aula, tinham 2 professores da EBAD que viram meu desenho, meu traço. Nessa primeira semana, eles já me chamaram para estagiar no escritório deles. Obviamente, eu aceitei, entendeu? E a gente começa assim, a gente tem que aceitar a oportunidade. E foi justamente nesse escritório que eu passei, eu acho que 9 meses nesse escritório, foi onde eu aprendi a fazer detalhamento de mobiliário. Que a gente vê na faculdade, a gente vê uma coisa muito supérflua, a gente não vê, sabe, esses detalhezinhos. Era o escritório Arquitetura 3 de Marcos Lima e Luiz Cláudio Mota, né? Onde que eles também ensinavam lá. Eram professores da EBAD, então é isso que eu falo. Eles eram meus professores e quando viram meu desenho, me pegaram logo na primeira semana de aula. Então, para mim, isso foi uma oportunidade que me apareceu e que eu agarrei. E assim, com Marquinhos mesmo, que é um mestre do detalhamento. Ele detalha, eu aprendi a detalhar móvel com ele. E Luiz Cláudio, que é o mestre do desenho, que ele, do nada, ele pega um lápis e faz um croquis maravilhoso. Então, assim, você pega pessoas como essa na sua vida, onde você consegue ter o privilégio de trabalhar para eles. Né? Então, assim, eu estava lá para aprender, entendeu? Então, eu estudava de manhã... eu estudava em um turno na EBAD e trabalhava o outro estagiando com eles, né? trabalhando para eles, porque eu já era arquiteto formado, então era trabalhando mesmo, então eu já recebia projetos para fazer, então foi um aprendizado muito grande. E nesse meio tempo aconteceu digamos, de Nájila Andrade me fazer o convite de trabalhar no escritório dela. Que é da EBAD. Que é a dona da EBAD.
né? Então, ela precisava de um arquiteto para ser o coordenador do escritório. Então, quer dizer, subir mais um degrau. É isso que eu falo, a gente tem que subir nos degraus. E eu fui Para as para... oportunidades. E eu fui para o escritório que eu posso dizer da dama da decoração da Bahia, né? Nájila é ao concurso dessa parte da decoração em si. Então lá foi tudo onde eu aprendi a decorar, a combinar, a fazer tecido com papel de parede, com equilíbrio, com responsabilidade, com respeito ao cliente, de poder você saber o que o cliente tem, aquele vaso que ganhou no casamento, e não é porque eu acho feio que eu tenho que jogar fora. Então é isso. Então decoração vai muito mais do que arrumar uma casa. Sabe? História. É uma história. Você entra na vida de uma família e consegue, de certa forma, melhorar essa família, sabe? Então, eu tive, assim, esse grato, digamos assim, presente de Deus de trabalhar nesses 2 escritórios antes de poder abrir o meu, né? Então, Antes de empreender. Empreender. Flávio Moura, empreendedor. Pois é, mas assim, é engraçado, é o Flávio Moura empreendedor, mas aquele Flávio Moura medroso, que ainda assim, eu não estava pronto ainda, né? Eu precisava ainda de mais, não é, digamos, de mais aprendizado, digamos assim, de mais grana, né? Porque quando a gente começa trabalhando para os escritórios, a gente não pensa, a gente não pode querer estar ganhando muito dinheiro. A gente ganhar pouco para depois a gente conquistar o nosso dinheiro. O espaço. O espaço. E o espaço e o trabalho vem com o tempo e você vai ganhando dinheiro com isso. É normal, é natural. Ou seja, é um processo, mas o que acontece? Eu só sei estar em algum lugar quando eu estou inteiro, né? Então, quando eu estava ainda em Nájila e começou a aparecer coisas pessoais para eu fazer... As pessoas iam direto em você. A mim, eu falei assim, poxa, eu não vou estar no escritório dela fazendo trabalhos para mim, ou então trabalho no dela durante o dia, de noite, de madrugada, eu vou estar fazendo o meu. Não vou estar inteiro em nenhum lugar, nem em outro, porque quando eu estava no escritório de Nájila e não dava tempo de fazer as coisas, eu levava para fazer em casa. Porque é meu trabalho, esse sou eu, é o meu compromisso com ela, comigo mesmo, sabe? Então, assim, eu não sei ser meio termo. Morno. Exatamente. Aí o que acontece, eu tive a oportunidade de abrir um escritório, né, digamos assim, que era minha cliente na época, mas ainda era estudante, mas enfim, com uma sócia que não deu certo o escritório. Depois de um ano e meio, a gente cerrou a sociedade, né? Então, para mim, isso foi, digamos, um baque, porque assim, você tem potencial, mas você abre uma coisa que não dá certo. Gera uma expectativa. Exatamente, porque a gente chegou no mercado muito forte. Meu nome estava forte no mercado. Entendeu? Então, assim, poxa, e as pessoas me enxergavam fazendo isso. Só que era muito para o que eu tinha. Entendeu? E tudo que eu tinha, eu investi naquilo ali. Então, aí que eu falo assim, Flavinho, teve alguma coisa na sua carreira profissional que te assustou? Isso. Porque aí você pega tudo que você tem, sua bagagem, sua grana, tudo que você tem, você investe no negócio e não dá certo. Então, quando o negócio não deu certo, eu só tinha duas opções. Ou eu pegava minhas coisinhas e voltava para Maceió. Graças a Deus não aconteceu. Eu tinha até uma outra opção, que eu tinha recebido até um convite maravilhoso de um grande arquiteto que tinha aberto o escritório de São Paulo, um baiano que abriu, naquela época, um escritório em São Paulo, que me chamou para tomar conta do escritório lá. Quer dizer, se fosse preciso, eu faria isso, porque eu não tenho problema nenhum de dar um passo atrás, de voltar a ser coordenador do escritório de alguém. Para mim isso não era problema, porque trabalho para mim nunca foi problema. Mas eu estava dando um braço para trás, mas eu me segurei, respirei fundo, comecei do zero aqui e tudo foi acontecendo, foi aparecendo outros projetos. Eu aluguei uma sala, né, que eu não tinha móvel nenhum, então meus móveis eram as minhas revistas, o computador em cima das revistas, né? Nessa época eu tinha uma arquiteta, quando eu acabei a sociedade, dividimos duas arquitetas, uma ficou com a minha ex-sócia e a outra foi para mim, que foi Isabela, né? A Bela, que foi a minha, digamos assim, meu braço direito, meu braço esquerdo, meu coração durante anos dentro do escritório. E ela sabe disso do que eu estou falando. A gente não tinha uma cadeira, eram os computadores, uma pilha de Casa Vogue, que naquela época não era nada digital, era tudo revista,
Então, as minhas pilhas de casa Vogue no chão, de casa Jardim, em cima delas o computador e a gente trabalhando assim. E foi aparecendo um projeto, dois, três, e aí... E o grande sonho de empreender, de ajudar famílias a desenvolver seus lares, seus escritórios, suas casas. E como é que é o desafio de empreender? Hoje você tem o seu escritório, você tem alguns arquitetos, estagiários, você tem um time que você coordena. Como é para você empreender? É uma coisa boa. Para mim está sendo um exercício diário, porque eu sou muito mais artista, no sentido da palavra. Eu sou muito mais leve, assim, eu não prospecto muito, eu não fico muito pensando. E eu acho que quando a gente tem uma empresa, como hoje eu tenho uma empresa, né, onde muitas famílias dependem de mim, né, a gente começa a criar uma responsabilidade muito grande. Pensar que não é só simplesmente o projetar, o criar, né, a gente tem que fazer muito mais. A gente tem que valorizar quem está lá, tratar, digamos assim, de saber receber, de saber cuidar, de pensar no que você vai fazer no futuro, de pensar de que forma a gente consegue mostrar nosso trabalho, seja ela por forma digital, por forma de mídia, entendeu? Então a gente começa a pensar em muitas coisas, porque a gente não pode ficar esperando que tudo aconteça no céu. Então a gente tem que digamos assim, planejar. Eu acho que é a grande palavra que eu posso usar como um guia, né, do empreendimento da minha empresa, por exemplo, da minha pessoa como empreendedor. Eu faço sempre planejamentos, né? Seja de uma amostra, o que é que essa amostra me traz, o que é que eu preciso fazer, qual é o evento que eu tenho que criar, o que é que eu tenho que buscar atrás, quais fornecedores que eu vou estar. Bom, isso é uma coisa. Aí vamos lá, reforma de escritório, porque o escritório eu não posso deixar, meu escritório atual tem 7 anos. 7 anos eu não posso estar com o escritório do mesmo jeito, eu tenho que mudar uma coisinha, eu tenho que dar um jeitinho. Então vamos lá, iluminação é o que? É manutenção só. Não, vou trocar isso, vou trocar aquilo. Então você tem que ter uma dinâmica. É uma dinâmica, é você planejar. Não, eu acho, então, para você empreender, você tem que pensar nisso no todo. Você não pode estar, digamos assim, de braços cruzados e a vida passando. Essa vida passa muito rápido, né? Outros profissionais vão aparecendo e você tem que marcar o seu espaço. Você tem que continuar sempre se desenvolvendo em crescimento, estudando, aprendendo, planejando, para não ficar para trás. Não é? Gestão de pessoas como um todo já é bastante desafiador, porque você lida com clientes com perfis comportamentais totalmente diferentes, famílias, né? Que às vezes não é só o casal que decide, já tem filhos que são maiores. E com o time também, seu time, eu vejo que é um time bastante unido. É um time que sonha os teus sonhos e que chega junto. Mas também cada um tem um perfil comportamental diferente. E com a agenda lotada, muitas vezes eu imagino que você tenha dificuldade até... Tem que botar na agenda o dia de estar no escritório, não tem para bloquear? Ou não? Pois é assim... A gente fala assim, que lidar com gente é uma caixinha de surpresas, né? A gente tem que mostrar sempre... quando a gente tem um privilégio de escolher do quem está do nosso lado trabalhando, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Por isso que eu sempre busco lá no escritório, né? Eu vou falar sempre pro lado profissional, mas lembrando sempre que isso serve também pro lado pessoal, para a vida. A gente sempre tem o privilégio de escolher com quem a gente quer andar, quem quer que esteja do nosso lado. E é isso, mas isso leva para o meu trabalho também. Não adianta a gente ter pessoas na equipe que não façam, que tornem o trabalho um espaço leve, colaborativo. Isso tem que ser assim. Tem que ser um lugar que a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa, com a nossa família, às vezes. Né? Então, tem que ser uma coisa que some, que seja suave, que seja bacana, que some, que seja leve. Que some. Eu vou falar sempre que somar, porque as pessoas têm que entrar na nossa vida para somar. As pessoas que estão trabalhando comigo, tem que ser coisas que tragam. Tudo bem, as pessoas estão no escritório, às vezes, para aprender, tal, mas não adianta só a gente dar, a gente tem que receber algo em troca, sabe? Os valores têm que estar muito alinhados. Né? E assim, é muito difícil. Você sabe como é difícil isso da gente conseguir, porque cada um tem um jeito. Sim. Tem dias que um não tá bem, outros não tá... E acontece com o cliente também, né? Então, a gente também. Quando a gente faz faculdade, né?
Pelo menos na universidade, tinha aulas de psicologia. Né? Você precisa estudar, você é um psicólogo. Você tem que entender muito de gente, de perfil comportamental, para Quando o você cliente ser resiliente. chega lá e fala um monte de coisas, você vai traçando um perfil de um cliente de acordo com as falas dele. E às vezes você tem que entender que às vezes o que ele está falando não é o que é. E você vai criando aquele mundo, você vai anotando tudo. É assim, cliente é assim, gente que trabalha com você é assim. É desafiador, imagina, você pega um cliente e você pergunta pra ele, não, quais são as cores que você gosta, qual é o seu estilo, você dizendo, aí você tá, agora me mostra umas imagens que você gosta. Totalmente diferente. Não bate. Ele falou que gosta de uma cor, que o estilo dele é assim. Exatamente. Meu estilo é contemporâneo, ele mostra, adoro isso aqui, super clássico. É engraçado isso, assim, as pessoas sabem que, por exemplo, eu gosto muito dos tons escuros, né, do preto, não falar, Flavinho, o preto é a sua cara, é a minha cara porque eu amo. Flávio Moura, pessoa física, não é? Flávio Moura, pessoa jurídica, História FM, é o que o cliente gosta, o que o cliente quer. É onde ele vai viver. Mas é engraçado que isso, como chega na gente já direto, então, às vezes tem clientes que vêm com essa história, eu falo que é uma história, porque para mim isso não é verdade, né? Por mais que eu ame preto, né? Essa história do preto, às vezes o cliente chega lá no escritório e fala, olha, mas eu não quero nada escuro, viu? Nada preto. Quero tudo aí a gente clean. apresenta um projeto, tudo claro, tudo clean, tá lindo. Aí quando a gente apresenta, mas eu senti falta de alguma coisa. Você não quer botar nada preto, não? Você me pediu que eu não usasse nada. Mas não é você. Entende? Não tem sua assinatura, não tem sua marca. Então, assim, é isso, é um pouquinho de entender o que o outro fala, o que o outro quer, né? Então, acho que isso é fundamental na nossa profissão. Você falando dessa questão de somar, em uma das entrevistas que eu fiz agora, as últimas daqui do podcast, eu vi um negócio que me marcou muito. Eu aprendi uma matemática que eu até então nunca tinha ouvido, que é você tem que dividir com quem soma para multiplicar. Ó, amiga, matemática. Mas é Você assim, divide com quem soma para multiplicar. Eu fiquei com isso na cabeça agora, assim, é uma matemática que é real. É uma reflexão que você tem que fazer. Eu acho que isso aí você tem que levar para a vida, para tudo que você fizer. Né? Tudo que for de bom tem que ser multiplicado, gente. Sem dúvida. E Flavinho, empresário, como é que você se avalia como empresário? Você é uma pessoa compreensiva? Porque imagine, você tem uma programação, porque eu sei que você é muito planejado, todo organizado. Como é que você lida com os imprevistos do dia a dia no escritório? Para mim é péssimo, porque eu sou muito... Não é controlador, mas eu sou muito... Eu sigo muito a risca a minha agenda, eu sigo a risca horários. E as pessoas não são assim. Entendeu? Quando eu falo as pessoas, é todo tipo de pessoa. Seja cliente, seja funcionários. E isso me incomoda um pouco. Mas eu não posso exigir que as pessoas sejam como eu. Então eu estou cada vez mais aprendendo a ser mais resiliente e tudo. Mas ao mesmo tempo que eu respeito, eu tento ser espelho. Eu mostro o que é o certo. Eu mostro como é bacana você... O exemplo arrasta, né? Exato, você mostrar o que é certo, gente. Não é porque marcou comigo 3h15 que eu vou sair de casa 3h15 para chegar lá 3h20. Não. Marcou comigo 3h15, 3h10, esteja parando a porta. 3h10, esteja batendo na porta para entrar, espere 5 minutos dentro. Tá entendendo? Se antecipar. Exato, isso é marcar horário. A outra coisa fulaninho ligou para você e você disse, não posso falar agora. Anota, ligar para fulaninho depois. Anota, porque depois você vai esquecer de ligar e não vai ligar, e eu acho uma falta de respeito quando você fala que vai ligar para alguém e você não liga de volta. Mas sabe o que é, Flavinha? Assim, o que eu observo muito, as pessoas tendem, muitas vezes, a confiar muito na memória. E a nossa memória, ela é falha. Cada vez mais, né? E aí, o que acontece? As pessoas começam a ficar cada dia mais ansiosa, porque eu não durmo direito, porque eu fico, sonhei com o projeto. Gente, você anotou o compromisso? É tirar da mente. Eu sempre falo assim, tira da mente, passa para o papel. Se é agenda eletrônica, usa a agenda eletrônica. Mas assim, tenta liberar espaço na mente para coisas novas, para você estar sempre... Porque senão vai esquecer. Vai falhar. E assim, e tem pessoas que já falham naturalmente. É não se boicotar.
sabe? É você É realmente você se organizar. resguardar, é você, enquanto profissional, em qualquer área que você esteja, em qualquer, digamos assim, cargo que você esteja na empresa, faça o seu papel, faça o seu melhor. O que você não queira falhar para aprender. Né? Então é isso que eu falo, o espelho. Se você está vendo como é o certo de fazer, se espelhe em alguém, faça isso. É o você se organizar para ser o melhor para você no que você se propõe a fazer, né? Vou falar de profissões que de repente pode não ser valorizada e que não tem às vezes um respeito. Recentemente, conversando com a minha manicure, assim, ela tem algumas clientes que não respeitam horário, que se atrasam, mas é o ganho dela. E ela se propõe a fazer, Flavinho, eu amo estar com a Isabel. É uma mulher de fé, sabe? Que ora, que se preocupa com você. Ela não tá ali só pra fazer a minha unha, ela quer saber como é que eu tô, ela passa mensagem pra mim. E ela faz o que é melhor. Imagina o que é ela cuidar das minhas mãos, que é o meu instrumento de trabalho, onde eu uso pra estar lá fazendo o projeto, onde tá exposto o tempo inteiro. Então, assim, é realmente se propor a fazer o melhor no que você faz. tá se organizando pra fazer, Exato. né? E faz diferença. Ela poderia ser muito bem uma pessoa que chega lá, se tivesse suas unhas, virar suas costas e ir embora. E é engraçado que muitas pessoas me perguntam sobre você, porque como a gente tem essa parceria de muito tempo, já tem há muitos anos, curiosos de saber como é que começou a história da gente, porque eu sei que você é extremamente fiel aos seus parceiros, isso não se resume a um parceiro, você é criterioso na escolha, mas você é fiel. E se você é uma pessoa acessível, né? Enfim, essa história do preto. Eu falei, gente, eu já fiz tudo colorido, eu já fiz branco, eu já fiz bege, eu já fiz tudo quanto é cor, caixinha de lápis de cor. Então, assim, existe uma curiosidade no mercado. Por quê? Porque, sem falsa modéstia, que eu sei que não lhe é peculiar, você reconhece o seu papel dentro do mercado que você atua. Você é um profissional, um homem extremamente admirado. Premiadíssimo, né? Merecido, porque eu que acompanho, né? Eu vejo... Eu tenho uma história bacana de Nédia. Você lembra da história com Nédia? Dos encontros? Dos encontros. Né? Assim, para vocês que não sabem, Flávio Moura é o nosso arquiteto também lá da clínica, da Vivamos. E foi um momento muito difícil para mim, para poder fazer essa escolha, né? Primeiro porque, você deve lembrar, você não estava no Brasil. Era. Você estava num momento Colômbia, muito especial, você estava na Colômbia. E eu falei, não, gente, como é que vai ser? Não sei como é que vai vir, quando é que vai vir. E contactei com algumas pessoas, que você sabe que vocês são todos seus amigos e amigas, né, da minha carteira. E aí eu conversei com Tatá, eu falei, Tatá, como é que eu resolvo? Porque até aquele momento eu não tinha sócios, né? Eu tinha o sonho de Josias, da clínica, tudo, e a gente precisava desenrolar. E Nédia, quando ela entrou para a sociedade, nas nossas primeiras saídas, a primeira saída cria-se uma expectativa, tudo é expectativa, mas no primeiro contato ela tem algo na cabeça dela criado, né? Cria Flávia Moura, aí terminou, gente, eu estou encantada, como ele é simples, aí fomos para Artibanha, aí ela já mudou a palavra, já não era mais encantada, ela estava apaixonada, eu estou apaixonada por ele. E por último, Naomi, você deve lembrar, quando o marido dela chegou, ela tinha acabado de falar, não, eu amo. Eu falei, Bri, meu filho, tua mulher, ela ama Flávia Moura. E isso, Flavinho, é uma expectativa, porque você sabe que quanto maior a expectativa da gente, maior o risco de frustração, né? Exato. E é um mercado que, assim, tem muito ego, tem muito brilho. Não que em outros não tenham, mas é um segmento que se você não tiver muito pé no chão, fincado, como em qualquer outro também, gente, mas como a gente está tratando mesmo nesse coisa da arquitetura, a gente tem que ter cuidado. Então, assim, são momentos marcantes de tantos que a gente viveu junto, né? Eu falo assim, que falar de sucesso, né? Eu acho uma palavra que, às vezes, não gosto muito de falar, porque eu acho ela muito relativa, assim, sabe? O que é sucesso para você pode não ser para mim. Não ser para o outro. Mas eu falo assim, que eu tive esse grande presente de Deus, né, de ter o meu reconhecimento do meu trabalho, né, durante anos, durante 7 anos consecutivos, eu fui primeiro lugar do núcleo de decoração, né, então são coisas que eu guardo para mim, eu não preciso estar falando isso para cliente, nem para terceiros, quartos, nem, sabe, isso é coisa nossa do escritório, porque isso é um termômetro interno que eu uso, eu costumo dizer o seguinte, que é um termômetro para a gente ver como a gente está no mercado. Né? Então, se a gente está ganhando prêmios, é porque as pessoas estão gostando do nosso trabalho, é porque a gente está trabalhando, então a gente está tendo
A gente não está em movimento. É Uhum. isso que eu peço sempre a Deus. Eu não quero ser o primeiro, não quero, né, não só o primeiro, ser só o segundo. Não, eu quero estar trabalhando. Eu quero ter movimento. Então, isso para mim já é um grande, digamos assim, vai ser uma grande vitória, digamos assim, sabe? Então, sucesso para mim, eu levo isso como uma bandeira mesmo, de dizer que é uma consequência do que você Consequência de um trabalho faz, bem feito. sabe? E a premiação, desculpa interromper, mas a premiação, reconhecimento é a validação do seu trabalho. Isso é isso que eu falo, um termômetro para mim. Só faz mostrar que o que eu venho fazendo tem dado certo. Isso para mim é o sabe? Eu falo assim, isso para mim me basta. Dizer assim, Flavinho, você ganhou, tá? Ganhou por quê? Porque o que eu faço está dando certo, as pessoas estão gostando, o cliente está me contratando. É sobre isso, tá? Então, assim, e quando o cliente me contrata, aí vem o meu papel de não só ser um profissional que me considera um profissional organizado, um profissional respeitador, um profissional que ouve o cliente, um profissional que nunca precisei passar por cima de outros profissionais, por mais que a nossa profissão tenha muito isso, como você falou, do ego, sabe, de um querer ser melhor que o outro. Comigo nunca teve disso, graças a Deus. E se existir, eu não deixei chegar a mim, porque eu acho que a gente tem que ser muito maior que isso. Porque para mim o que importa é ouvir depoimentos como esse, né, de ouvir clientes dizer que amam sair comigo, que ficam tristes quando acabam em saída, mas não tem mais saídas, né? Não tem mais nada para ver? Não tem mais nada para ver. Vaso. Então, porque a gente cria esse elo, essa ligação muito forte, porque quando você é contratado por alguém, seja para um ambiente comercial, seja principalmente para um residencial, você se torna íntimo. Você tem que entrar muito na intimidade da família, Exato. saber os desejos, necessidades. Tudo que gosta, que não gosta, a cor, quantas gavetas quer, o que é que guarda na gaveta. Então, assim, é muito... Você gosta de guardar dobrado ou pendurado. É muito pequeno e muito grande. E quando eu falo pequeno, é uma coisa muito pequena, mas é uma coisa muito grande no sentido da palavra, de que você... É muito importante a sua opinião para aquele cliente. É muito importante o que você especifica para aquela pessoa. Porque ela está dando para você digamos, a oportunidade de você entrar na vida dela. Então, se você vai entrar na vida de alguém, entre da melhor maneira possível, sendo uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, corajosa e muito boa no que faz, no trabalho, né? Que eu posso dizer assim, no trabalho. Você sempre foi assim, pontual, assim... eu já tive situações de um escritório que eu atendia que reconhece o meu trabalho e tudo, mas pedia, assim, acabou indo passar para outro profissional, por quê? Nunca chegava no horário. Marcava de manhã e muitas vezes chegava à tarde. Como eu tenho uma agenda também muito organizada, tenho os horários, sempre eu conseguia alguém para atender, mas muitas vezes não era eu, porque eu não conseguia encaixar a agenda. E eu vejo que, assim, existe um respeito muito grande, que eu acho que isso vem, lógico, de você, que é o gestor do escritório, já que de ligar raramente. Ela liga dizendo, olha, Flavinha, vai tal dia, tal horário. Dani, você pode tal dia, tal horário para marcar com o cliente? Isso é um respeito. E as pessoas também, como essa curiosidade que as pessoas têm, né, que veio trabalhar, eu trabalhando com você, de perguntar como é que é. E eu sempre falo, porque eu acho que isso precisa reverberar, porque é o respeito para com o outro. A gente precisa conciliar a agenda, e é assim, de todos os seus fornecedores, junto com a sua agenda, com a agenda do cliente, que muitas vezes é médico, só pode final de semana, porque não mora aqui e só pode de noite. Você sempre foi assim, organizado, desde a época de adolescência, faculdade, sempre? Sempre. Eu sempre fui muito organizado e sempre... Por exemplo, assim, Jaque, você sabe do que ela, né, representa para minha empresa e do cuidado, das responsabilidades que eu dou para ela de marcação de agenda, de falar com vocês, meus consultores, e de marcar horários, e de combinar com vocês. Porque imagine, não é só marcar o meu horário, tem que ver o seu horário e o horário do cliente. São 3 agendas que precisam ser compatibilizadas e resolvidas da melhor maneira possível, né? Então, assim, a gente sabe que tanto eu quanto você, a gente vai fazer de tudo para atender o nosso cliente. Então, às vezes, a nossa agenda... às vezes, a nossa agenda ainda é, digamos assim, a mais flexível ainda, porque a gente tem que entrar na onda do cliente. E aí, isso é uma verdade. Mas, assim, eu prezo por isso. Eu prezo do respeito ao próximo, em qualquer que seja a situação. Que seja simplesmente para manter um horário. É engraçado, todas as lojas que eu chego, as meninas falam...
Você nunca atrasa, que ódio. A cliente chega para mim, eu tento chegar mais cedo antes que você, eu não consigo. Porque assim, quando tá dando 3 minutos, 4 minutos, o Marcos tá parando a porta na loja, no carro, e eu tô não é 3 descendo. não, é muito mais, que ainda tem coisa de moodboard. Mas sabe, e aí quando não é, quando eu estou atrasado, ou seja, por trânsito, ou seja, por sair mais tarde de um cliente para o outro, já que avisa lá que estou atrasado, que eu atrasado 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, seja o tempo que for, mas avisa, tem que dar satisfação, não é? E assim, e esse respeito, fora essa questão de horário que você costuma dizer, eu tenho, assim, eu acho que para Dani, qualquer tipo de pessoa que trabalha em alguma empresa, não é só consultor. Por exemplo, Jai, que serve nossa água de coco, nosso cafezinho. Sem sódio, tá? Gente, ele toma água de coco sem sódio. Só lá. Então, assim, todas as lojas que eu chego, que me abraçam, me dão carinho, o pessoal da limpeza, o pessoal que abre a porta, enfim, seja quem for, gente, a gente tem que ser... Tem coisa melhor do mundo do que você chegar em qualquer lugar e ser bem tratado, ser bem recebido, com um sorriso no rosto. E não é seu Flávio, é Flavinho, é isso, ninguém é melhor que ninguém. E eu acho que você ser bem recebido, sabe, é a melhor coisa da vida, eu acho, em qualquer lugar. É o exemplo arrasta, sabe? Porque, como eu falei há pouco, as pessoas têm curiosidade, né? E muitas já passaram, assim, nós dois em reunião, de entrar na sala e ouvir você perguntar assim, o que você acha? É uma coisa que muitos não esperam, pela sua posição, pela sua premiação toda, né? Durante muito tempo, ainda premiado. Mas, assim, as pessoas também me perguntam sobre os projetos das casas. Que eu falo, gente, é tanto projeto de casa no forninho. De casa no forninho. É que assim, ele não gosta, gente, de postar 3D. Ele não gosta. Pois é, gente, porque segue assim... os stories pra poder acompanhar. Exatamente. O que acontece? O mercado mudou muito, né? Você sabe que aqui em Salvador, eu acho que em toda a Bahia, deu um boom grande de casas, principalmente casas de praia. Né? E especialmente depois da pandemia, né? Exato, principalmente depois da pandemia, que a gente tá falando de 4 anos atrás, né? Então, assim, foi um boom muito grande no mercado que... Flavinho, você é arquiteto? Sim, eu sou arquiteto, eu faço projetos de casas. Mas o meu forte sempre, que eu falo, o meu forte é o quê? O que mais tinha projeto eram de apartamentos. O que me procuravam era para fazer apartamentos. Mas eu nunca me neguei a fazer projetos de casa. Eu já fiz projetos de casa em vários condomínios aqui de Salvador, não é? Em casas de praia também, mas nunca foi o forte do escritório. Sítio em Abrantes, você bem sabe disso. Sabe? Mas aí de uma hora para outra o mercado todo se armou no sentido da palavra dessas casas de praia e a gente não podia ficar por trás. Eu precisava também entrar nesse mercado, no sentido da palavra, porque eu sou arquiteto. Sim. E eu posso mostrar o meu potencial e com isso a gente começou, digamos, a se organizar internamente no escritório. Para poder atender a demanda. Atender a demanda de casas e de projetos arquitetônicos, né? De prefeitura e tudo mais. E apareceram alguns que estão vários mesmo, graças a Deus, em desenvolvimento. Né? Eu não gosto muito, como você falou, de postar 3D, porque eu acho, em apartamentos, por exemplo, vocês podem entrar em todas as nossas redes sociais, enfim, eu acho que a gente só posta projetos fotografados e prontos. E eu quero fazer isso com as casas. Mas nos stories tem os spoilers, para o povo ficar doidinho. Quando a gente vai fazer uma visita em loco, a gente faz a gente está prestes a entregar uma casa em Alphaville. Essa casa logo na entrada do Alphaville, todo mundo que passava lá vê a placa e fica assim, Flavinho é sua. Porque isso é bom, porque as pessoas não estavam esperando isso. E o que eu posso dizer para vocês é que vocês esperem que vão vir muitas casas, não só em Salvador, não só no litoral norte, como também em outros lugares aí. Olha, que vai ser spoiler. Bacana. E para pessoas diferenciadas também. Ai, que legal. Assim, acaba que é uma cobrança que vem, né? Porque as pessoas sempre esperam mais. Como, por exemplo, as mostras, né? Já participamos de várias mostras juntos. Perdi as contas já. Né? Não, várias, amigos. Gente, só de casa. A primeira você não era nem carreira solo, Flavinho. A primeira foi com Nájula. Isso. Esportinhos frios. Mas ali era isso, ambiente de Nájula, mas desde Sim, mas
vocês sempre fazem uma dobradinha fantástica. Aí saiu, você começou a assinar vários Casa Cor. Isso. Agora Eu Casa participei Conceito, foram 12 participações de Casa Cor. 12. E esse ano todas é a as sexta edições da da Casa de Casa Conceito. Esse ano é a sexta edição e a gente está em todas lá. E mostra a decoração, eu falo sempre o seguinte, é onde o profissional consegue mostrar o que ele gosta, o que ele faz, o que ele é capaz de fazer. Não é porque eu gosto de preto que toda a minha casa cor ou cada minha mostra vão ser pretas. Não, eu tenho que mostrar tudo que eu sei, tudo que eu gostaria de mostrar, seja um ambiente comercial, seja um ambiente comercial que eu falo, comercial que todo mundo goste, um ambiente, né? Ou então um ambiente que seja mais lúdico, um ambiente que seja mais artístico, sabe? Você pode criar cada ano uma coisa diferenciada. O ano passado, por exemplo, a gente fez um espaço, o Gambito Lounge, que era todo branco e preto. Esse ano você chega no Living Canela, é todos nos tons amadeirados, terracota, nos tons de marrons. Então, assim, 2 anos atrás, 2022 foi clarinha, Casa madeira FM, clarinha. madeira clara, tudo begezinho claro e off. Então é isso, a gente tem que mostrar a versatilidade do nosso trabalho. Mostra serve para isso. Mas o que é mais bacana é todo mundo que entra no nosso espaço fala: isso aqui é Flávio Moura, isso aqui é Flávio Moura. Porque, assim, a gente, onde quer que a gente esteja e o que a gente estiver fazendo, as pessoas têm que identificar o seu traço, a sua forma de trabalhar, os seus detalhes, que os nossos trabalhos, eu posso dizer que a gente é rico em detalhes. Então, esses detalhes, as pessoas associam o nosso nome, né? Porque não é simplesmente botar móvel, não é simplesmente botar um tapete, pintar a parede e dizer que é um ambiente de uma mostra. Não, vai ser mais um ambiente de uma mostra. A gente tem que fazer o ambiente da mostra. A gente tem que procurar sempre dar o nosso melhor. O que é que vai fazer com que as pessoas cheguem e sintam a diferença? O que é que vai fazer com que as pessoas abram o queixo, falem, poxa, que eles se reconheçam dentro daquele espaço, Exato. que eles queiram ter dentro do lar. Ou que às vezes você chega lá, se não combina comigo, mas tá lindo. Não é meu estilo, não é meu mas estilo, tá lindo. mas tá lindo. Sabe? Então essa é a função da minha participação em mostras. Primeiramente é mostrar para as pessoas que eu estou ali presente, que eu estou, né? E é uma coisa que você gosta. Eu gosto de fazer, porque é isso, porque eu sou o meu cliente. Então, né? geralmente você fica como cliente. A ideia é essa. A ideia é essa, eu fazer para um cliente, para mim, que sou o cliente. Então, esse ano eu quero fazer o quê? Esse ano eu queria fazer um living. Mas não queria que tivesse cozinha para fazer um espaço gourmet, porque eu já fiz, eu acho, 2 vezes. Eu não queria que fosse living quarto, porque eu já fiz também há 2 anos atrás. Eu queria um living, uma sala, simplesmente uma sala. Então pronto, vai ser dessa forma. Mas são 114 metros. Por que não uma sala com 114 metros? Então, entendeu? Então a gente vai se desafiando e vai criando um brief da gente mesmo, né? E faz acontecer. Eu acho que a mostra é o momento da gente mostrar o nosso trabalho. E que se você faz mostra também, pensando no retorno financeiro apenas, não dá certo, sabe? São consequências. Às vezes eu digo que assim, que esse ano mesmo eu fechei um projeto de um cliente que teve na Casa FM há 2 anos atrás. Porque foi lá e amou nossas cores. Fica registrado na memória, é isso que eu falo. O ambiente tem que ser diferenciado para ficar gravado na sua memória. Você vai lembrar de uma casa cor que a gente fez, eu não estou lembrado do ano, não vou lembrar o ano, que foi o Espaço Gourmet, Lounge Gourmet, que era aquele todo de cobre. Que tinha os leões na bancada? Exatamente. Que tinha as estantes, tinha a cozinha. Eu fiquei, eu acho que uns 3, 4 anos fechando projetos no escritório, tendo ele como referência de projeto. Porque as pessoas queriam no mesmo tom, na mesma coisa, e a gente repetia o projeto, porque o cliente pedia, porque aquilo ali ficou incrível, no sentido da palavra, de agradar as pessoas, né? Eu tive também já um exemplo muito no início da minha carreira, eu fiz aquele banheiro, um banheiro público masculino, que foi a minha primeira casa cor, onde já fui premiado lá, né? Então foi o melhor banheiro público, né, das mostras. E no outro ano eu fui convidado para a Deca, por conta dessa premiação, para fazer o Spa Deca. O Spa Deca sempre é dado para grandes nomes do mercado, tal. Eu ganhei esse espaço da Deca em função de
de ter, digamos assim, ganho esse prêmio na minha segunda participação em mostras, né, da Casa Cor. E eu fiz um ambiente que só tinha piso. Piso que eu falo assim, um ambiente lá, o espaço só tinha piso. Ele não tinha parede, era um espaço vazio, onde a gente teve que construir tudo. A gente construiu as paredes, a gente construiu Bem teto. desafiador. Bem desafiador e, graças a Deus, bem custoso também, mas graças a Deus a gente teve um resultado muito bom, que foi aí que eu acho que foi uma virada de chave da nossa carreira, né? Com esse projeto eu fechei muitos projetos, né? Principalmente das áreas comerciais, de restaurantes, vieram vários, Moema Batataria, veio Zen, veio vários projetos, Twist Pub, vários projetos na área comercial, porque viu o potencial que a gente mostrou. Criatividade. De criatividade. E era um spa. Eu estou falando de um espaço, um lugar zen, um lugar calmo, mas de soluções, de capacidades, de você mostrar que você... E de aparecer alguém novo, né? Então, eu acho que o mercado sempre busca... Saber aproveitar as oportunidades. Exato. Né? E a partir disso aí, a nossa carreira deslanchou mesmo. E esse ano, a mostra, esse seu espaço, são 114 metros. Quais foram os desafios? Porque, assim, lá é um espaço que vários deles tinham alguma coisa tombada. Ou era o piso tombado, ou era o teto tombado, ou era tudo tombado, parede tombada, não pode prender. Quais foram os desafios desse ano? Porque a mostra, cada dia é uma surpresa. André, eu não sei, a gente já fica preparando, mergulhou, respirou, achar o que vai ser o próximo. Tem um ambiente esse ano. Quais foram os desafios? Então, vamos lá. O nosso ambiente, ele tem o piso tombado. Eu não podia fazer nada com o piso, tá? Ele foi revitalizado e tudo mais. E as esquadrias, né? Porque como o meu espaço, ele tá voltado para a fachada do prédio, nós temos, acho que umas 9 ou 10 esquadrias. Então, isso fez com que eu não pudesse encostar meu mobiliário nas paredes, porque era tudo, a maioria das esquadrias, só tinha esse lado de cá de parede. Então, ou eu colocava os sofás, os móveis encostados nas paredes, ou eu criaria as paredes como eu criei lá. Né? Uhum. Então, assim, o maior desafio foi criar um espaço onde as pessoas pudessem circular por ele todo, ou seja, um espaço ilha, que eu chamo. Né? Então, foi um living todo, um layout todo centralizado, né? Onde a gente criou espaços, digamos, de receber, de convivência, de tomar drinks, com uma mesa redonda, mas tudo solto, tudo no meio do espaço, onde as pessoas circulavam, né, por todo o espaço, deixando ele com mais mobilidade. Então isso eu acho que foi um diferencial grande, né, e que eu acho que deu certo, ficou super bacana, porque você está num ambiente de receber, onde todo mundo está integrado, as pessoas estão num ambiente único, não é aquela coisa dividida, sabe? E gente, foi bem interessante. O tapete tá um escândalo. Foi mais de 22 homens para subir aquele tapete. Eu lembro que tava com dificuldade. Uma vez eu tava falando com você, mas o resultado, Flavinho, tá muito lindo. As pessoas comentando, né? E o local também, né? Eu acho que o prédio, o Palacete do Tira-Chapéu, ele é uma joia da arquitetura da Bahia. Né? E a gente ter um prédio desse, um monumento histórico desse, restaurado, é de um valor, é de uma riqueza tão grande para a cidade de Salvador. E é tão grande para as pessoas, para a gente. Sim. Que muita gente, tudo bem, as pessoas vão porque mostra decoração, porque gostam, mas muita gente está indo lá pelo prédio. Pela riqueza de ter um prédio daquele que tá num amarelão ovo, né? uma cor incrível, que ficou incrível, né? Porque eu acho assim, é difícil você falar, pô, o amarelo vai ficar bonito na fachada. Não sabe, não sei, mas você viu o todo, o resultado final dele. Então é isso que eu acho que a gente precisaria ter. A gente precisaria ter um centro histórico todo revitalizado. É um sonho, não só meu, acho de muitos arquitetos e de cidadãos, né, que sonham com isso, mas que acho que a gente merecia isso. A gente viaja para fora, vê tanta coisa restaurada, tanta coisa bonita, tanta coisa acontecendo. Né? E vai ficar, né, Flavinho? Acaba a mostra, mas vai ficar... A mostra fica até dia 3 de novembro, então ainda dá tempo de vocês visitarem a gente lá. Mas depois a parte de restaurantes, né, o Casaria, o Preta, toda essa parte de, digamos assim, de logísticas de... Vai inaugurar ainda um, né? Vai, a semana que vem vai inaugurar um rooftop, né? Então,
É isso, eu acho que ali vai virar um grande centro gastronômico da cidade. Já virou, né? Porque tem muita gente indo lá para jantar e para almoçar no final de semana, muito, Flavinha. As então... pessoas estão comentando demais, inclusive desse legado que vai ficar quando a mostra terminar, né? Esse período do que ainda vai se permanecer lá para Exato, nós. isso. Você falou a respeito de viagens, quando você viaja, que você vê, né? Como é que você se atualiza? Como é que você se inspira? Porque nunca mais do mesmo, né? A começar pela mostra, porque quem não conhece, você, quem não está próximo para ver teu trabalho, a oportunidade muitas vezes que tem, fora a casa de um amigo, quem fez, Flávia Moura, são as mostras. Como é que você inova tanto? Na paleta de cores, apesar de ter essa coisa preto, mas é como você falou, foi madeira clarinha, foi branco, agora é um tom mais escuro, fechado. Nessas viagens, tudo, como é que você faz essa atualização para você estar sempre inovando? Eu dizia sempre assim, que eu procurava, eu estudava, eu me atualizava através de 3 coisas, isso eu falava antigamente, tá? Revistas, que eu amava revista de papel, eu sou das antigas, adoro essa coisa, adorava minhas revistinhas de papel, e comprava todas, tinha todas as assinaturas, né? E com outra coisa, com mostras de decoração, porque você sempre tem aqueles arquitetos que você admira o trabalho. Então, pronto, eu ir para São Paulo, para mim, eu tinha que visitar os ambientes de Roberto Migoto, de Débora Aguiar, e eu ia para Artefato e visitar Cris Ramoí. São pessoas que eu me identifico, assim, que eu gostaria muito de fazer um pouco do que eles fazem, porque eles são muito bons. Então, quando eu vejo um espaço deles, eu tento, sabe, aprender. Não é copiar, eu falo aprender, tá? E principalmente em viagens, né? Eu acho que uma coisa que eu amo fazer, só que depois dos meninos tudo mudou, né? Quando eu falo dos meninos, Laís e Caio, né? Então, minha vida depois das crianças mudou muito. Eu não tenho viajado bastante, eu não vou quase nunca mais a São Paulo, porque o tempo que eu tenho é o tempo, é final de semana livre para ficar com as crianças, porque durante a semana eu estou trabalhando, de segunda a sábado. Né? Então, eu tenho sábado, tarde e domingo para ficar com as crianças. Então, assim, viagens que era uma coisa que eu sempre fazia muito. Isso acontecia muito antes das crianças nascerem. Era o grande, eu falo assim que era o meu maior maneira de atualização, né? Se Porque inspirar. inspiração, né? E isso para mim era fantástico. Mas eu continuo fazendo, mas não tanto com tanta frequência, né? Mas eu acho que é o principal ir para hotéis e para restaurantes. Gente, quando eu chego em hotel é muito engraçado isso. É uma briga, né? Porque eu não deixo o Massimo entrar no quarto antes. Eu fica na porta. Não entra com mala nenhuma. Aí eu entro, olho tudo, fotográfico, eu acho diferente, faço filmagem, vira de ponta cabeça. Preste atenção de como eles dobram o lençol da cama, onde eles botam o chocolatinho. Chega no banheiro, vejo onde é que tá a canequinha, como é que... Gente, esses diferenciais, esses detalhes é que mostram o cuidado, mostram como você vai fazer o seu projeto. A gente, no ano passado, a gente fez participou do Conceito Hotéis, né? Então, todo mundo fez, eu mesmo, no meu andar, que eu tinha meu andar lá, que tinha o quarto, a inspiração toda foi nessas viagens que a gente fazia, como é o armário de um hotel, o que é que precisa ter? O ferro, a tábua de passar. Então, você vai criando os espaços funcionais, entendeu? Através de inspirações de viagem. Sabe? Então, assim, a viagem para mim é isso, é você ir para restaurante, né? Para você conhecer, saber, visitar todos os centros históricos das cidades, os pontos turísticos, obviamente, faz parte, mas eu acho que tem coisas muito mais numa viagem do que só pontos turísticos, né? Então, e essa coisa da revista, não tem muito mais a revista em papel, tem as digitais, obviamente. E eu costumo sempre ficar olhando, sempre pesquisando, porque a gente tem que estar se atualizando. A gente tem que estar, porque senão a gente fica para trás mesmo. As coisas mudam muito rápido, né? As coisas vão e voltam, né? Tijolinho vai, o tijolinho volta, sabe? O cimento queimado vai, nunca foi embora, sempre ficou, sabe? Então você tem que estar acostumado a isso, vendo o que está sendo usado para poder você estar... digamos assim, dentro do mercado. Exatamente. Uma coisa é você gostar ou não gostar. Outra coisa é estar usando ou não estar usando. Tá entendendo?
Então, eu costumo sempre levar em consideração isso. O que mudou na tua vida depois da chegada dos meninos? Você falou aí de Laís e Caio, que a gente tem algo em comum, que a sua primogênita e a minha mais velha, a Gabriela, nasceram no mesmo dia e mês. Alguns anos distancia as duas. Mas o que mudou, assim, na tua vida com a chegada dos meninos? Eu posso dizer que mudou tudo no sentido da palavra mesmo, de todos os sentidos, né? Seja no sentido casa, era eu, Márcio e Dene, nossa cozinheira. Hoje em dia é eu, Márcio, Dene, Uma empresa. é uma empresa e de dentro de casa, da organização interna, né? Eu era workaholic, né? Eu saía de casa às 6:30 da manhã, como continuo saindo hoje. Mas eu não tinha hora para voltar para casa. Eu chegava 9:30, de boa, tava ótimo, entendeu? Isso era o normal da minha vida. Eu ficava lá até fazer e depois aí pronto. Só que aí agora não, tenho que chegar mais cedo. Ou porque durante a semana a gente só tem uma babá, então tem que dar comida, tem que botar para dormir. Aí, então essa minha vida só começa depois das 9 da noite. Então assim, aí tem horas que eu não consigo, aí Márcio consegue. Então a gente fica nessa... Assim, mudou tudo. Isso eu estou falando desse processo. Mas o que eu posso dizer, o que mais mudou no sentido assim é... As coisas ganharam novos sentidos, né? Eu acho assim, até o trabalhar, até o criar, a gente, não sei, eu acho que todo mundo fala que depois das crianças eu fiquei mais leve no sentido da palavra no projeto, Se as pessoas estivessem aqui comigo agora, olhando para você como eu tô olhando, seu olhinho mudou, tá brilhando. Pois é, porque a gente muda. Eu não pensava, eu pensava na gente, em mim ou em Márcio, a vida a dois. Quando a vida é a quatro, né? A gente tem Laís, tem Caio, duas crianças de 3 anos que precisam da gente, que querem a gente, que não adianta eu estar com duas babás em casa se eles só querem eu, entendeu? E Márcio, então não tem jeito, a vida da gente mudou totalmente, né? E mudou para melhor, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Mas eu vejo que tem muito tempo de qualidade, porque eu vejo Laís projetando. Não é? No colo. E assim, e o tempo de qualidade, quando eu falo, é de buscar na escola. São sacrifícios. São sacrifícios, né? Que a gente faz, são escolhas. E passa muito rápido, tá? Exato. São sacrifícios, são escolhas. Obviamente, eu nunca tinha... Eu levava o meu almoço pro escritório, trabalhava na hora do almoço, eu estava desenhando e comendo. Isso era a minha vida natural, normal. Hoje em dia, eu me obrigo a pegar as crianças pelo menos 3 vezes na semana, para poder ter essa meia horinha de almoço com eles, né? Eu me obrigo a fazer isso, porque é importante, é muito válido, sabe? É a minha parte. Não na hora da natação, de ir para natação, de ver. É na hora de um balé, de uma ginástica, eu estar lá aplaudindo. Sabe? É na hora do futebol, tá lá. GR, né? Isso, então, e assim, no início eu me cobrava muito, né? No início eu me cobrava bastante, porque eu não conseguia fazer isso tudo. Depois eu aprendi que eu não preciso estar fazendo isso tudo, porque ninguém consegue fazer tudo, né? Eu, por exemplo, fui uma criança onde meu pai, na época, trabalhava com política, então realmente eu nunca estava muito presente, mas minha mãe, médica, que trabalhava em 3 hospitais, que também não estava presente, porque ela trabalhava para poder nos dar tudo que a gente teve, e assim como meu pai, obviamente. Mas assim, eu e meus irmãos, nós tivemos tudo. Nós tivemos amor, nenhum da gente se perdeu porque nossos pais não estavam com a gente, sabe? Uhum. Mas se eu puder fazer diferente com os meus filhos, até quando eu puder, eu vou fazer, de estar presente, de estar sempre junto, sabe? Que eu acho que é importante, tá sendo importante para mim. Eu acho que eles sabem disso. A gente tem uma ligação muito forte, tanto um quanto o outro, cada um do seu jeitinho, né? Cada um tem a sua, digamos assim, o seu infinito particular comigo. E é entre eu e eles, sabe? E é uma delícia, né? E engraçado que muita gente chega, quem gosta mais? Gente, não existe isso. Você é mãe de 2 meninas maravilhosas, 2 mulheres hoje em dia, né? 2 garotinhas. Garotinhas. de duas pessoas e sabe como são amores diferentes. Elas são amores iguais, mas diferentes, porque cada um tem uma história, cada um tem uma ligação. Uma entrega diferente, uma ligação diferente, exato. uma necessidade diferente.
E assim, no caso das meninas, elas têm a idade, tem uma distância, né? De Gabi para Carlinha tem acho que 8 anos. No seu caso, são meses. 40 dias. Não é nem meses, 40 dias. Exato. Então, eles são muito parecidos, né? A gente costuma dizer que a doadora foi um gene forte, digamos assim, né? Porque, né, foi um material de Massinho, outro um material meu, ou seja, as crianças têm a ligação através da doadora de sangue, né? Então, são irmãos de sangue, então eu acho que eles têm uma sintonia, sabe? São irmãos, brigam, mas o amor dos dois é uma coisa absurda, assim. E quando fica maior, experimenta alguém dizer pra Caio que Laís bateu, tá brava. Não. Eles podem até brigar. Mas ninguém fale, não, porque é complicado. E o que isso, você falou há pouco que isso também te inspirou mais, dá um novo sentido. Dá, o que acontece? A gente fica mais. A gente enxerga coisas que a gente não enxergava, né? A gente valoriza mais coisas que a gente não valorizava, a gente só queria sair, a gente só queria viajar. A gente olha um pouco para dentro, sabe? Em todos os sentidos. A gente olha para dentro, a gente consegue entender quando um cliente fala do quarto do filho. A gente ficava, não, para que o filho participar? Não, você tem que... Não, gente, a coisa mais maravilhosa do mundo foi quando Laís olhou para minha cara e falou, papai, eu quero meu quarto rosa. Aí Caio, não, eu quero meu quarto azul. E eu fiquei em pânico, porque o quarto deles era branco e preto. Né? Então, assim, quando eles fizeram 3 anos agora, eu mandei fazer um papel de parede que de um lado o quarto da parede é todo azul e vai ficando um degradê e do outro lado virou todo rosa. Então o quarto deles é azul e rosa. Então a gente quer realizar os sonhos, a gente quer agradar, a gente precisa. Antigamente para mim, para quê? São crianças, quem tem que mandar é vocês, sabe? Você vai mudando o pensamento para algumas coisas, né? A gente consegue enxergar, né, leveza em outras coisas, sabe? E acaba que os sonhos da gente também vão mudando. Você tinha esse sonho de ter seus filhos. E hoje, com a vinda deles, quais são os sonhos de Flávio Moura ainda? O que é que você... Pode falar da parte profissional e pessoal. Eu queria que você dividisse com a gente o que o mercado pode esperar ainda de Flávio Moura. O que é que você tem o desejo de fazer que você ainda não fez? E sonho pessoal também vai ter mais? Mas vai parar nos 2? Eu sim, pois é. Eu acho que tem partes, vamos lá. A primeira coisa, eu vou falar já dessa coisa de filhos, né? Eu, por mim, eu teria mais, obviamente, né? Eu amo criança. Mas não dá. Pela idade e por tudo, que é muito complicado, a gente está vivendo isso, é muito trabalhoso, né? Mas ainda assim eu teria, mas ninguém... Né? A gente não pode falar por a gente só, né? A vida é a vida. Quando a gente decide ter uma vida a 2, a gente tem que ser partilhado, tem que ser decidido junto, né? Eu acho que o que eu já conquistei já é de bom tamanho, né? Eu acho que sou muito grato por isso. Em relação ao que pode esperar do meu lado profissional, eu já tive a oportunidade de abrir escritório fora, né? Eu já tive, digamos... Nem posso a capacidade de abrir um escritório fora, mas eu nunca quis isso, pelo fato que eu nunca gostei de que as coisas saíssem das minhas mãos. Eu sempre faço questão, você sabe disso, de atender o meu cliente. Eu nunca mandei o meu cliente em uma loja sem mim. O meu cliente sempre está comigo. Então, a partir do momento que eu estou longe, como é que o cliente vai estar comigo se eu tenho que dar atenção para os clientes daqui também? Então, eu acho que isso para mim foi sempre uma coisa que... Uma barreira, uma coisa que não cabia dentro do meu perfil de trabalho, de entrega dos meus projetos. Então, isso, faço projetos fora? Faço, já fiz vários, né? Já até fora do país a gente já fez uma casa. A gente vê Flávio indo. Isso, exatamente. Faço, dou assistência dentro do que eu posso, dentro das capacidades e possibilidades, porque eu sou assim, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu faço de verdade, tá? Mas quando eu falo abrir escritório, é você dividir as suas atenções, né? Uma coisa é eu ter um cliente, estou fazendo um apartamento agora em BH, por exemplo. Esse apartamento está tendo a minha total atenção, mesmo não tendo um escritório em BH. Não é uma presença física, exatamente. Não é um espaço físico. Quando eu fiz a casa lá em Boca Raton, na Flórida, eu dei atenção especial para esse projeto, até porque é bacana você ter um projeto internacional pronto, feito.
Você tá entendendo? Então, assim, mas eu não morava lá, eu não tinha. Eu fui lá 3 vezes e às vezes que eu fui, eu resolvi o que podia ser resolvido. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que otimizar as coisas e tem que ser realista. Mas abrir escritório é uma coisa muito séria. Tá? Então, Nova é um estrutura. sonho que no início já passou na minha cabeça, esse sonho não tem mais. Eu acho que eu não abriria, até porque a minha base é aqui, minha família é aqui. Tá? Então, não seria isso. Agora, em relação à profissão, o que eu mais quero é continuar trabalhando, é continuar tendo cliente, é continuar fazendo o que eu faço, né? E a resposta é ter cliente. Quando você tem cliente, você consegue gerir um escritório, você consegue ter os arquitetos, né? A minha equipe. A FM Arquitetura não é não é Flavinho, não é Flávio Moura. É uma equipe grande de arquitetos formados, onde a gente tem uma equipe para atender a todos os tipos de projeto. Então, eu quero ter projetos para dar para esses arquitetos. E esses arquitetos, junto comigo, a gente cria sabe, um mundo Realizar os maravilhoso. sonhos dos É, clientes, né? realizações, a gente cria um mundo interno onde a gente se realiza também fazendo isso, sabe? Então, isso é muito bacana. E eu acho que foi isso. Tinha mais alguma coisa? Não, perguntei. Então, escritório não temos previsão, pretensão, sonho de abrir fora. Foi a oportunidade. Já tive essa oportunidade, esse desejo. Hoje em dia não teria isso, porque eu acho que foge das minhas. Da minha. Montar um escritório fora, foge das minhas mãos as coisas. Eu sou muito centralizador. Você fala com tanta paixão do teu trabalho. Em algum momento você pensou em fazer outra coisa? Você Sim. teve dúvida? Quando eu estava no terceiro ano, né, na escola ainda, no colégio, minhas amigas, né, da época, elas vão saber que eu estou falando isso. Eu ficava brincando, ficava botando as profissões assim, ficava com a garrafinha rodando, né? Então, assim, eu já fiz vestibular para medicina mesmo, eu fiz no mesmo ano, eu fiz para medicina e para arquitetura, né? Por que arquitetura? Porque eu sempre que eu chegava numa banca de revista, naquela época, eu estava folheando o livro de decoração, de casa e construção, que eu adorava aquela revista Casa e Construção. Então, foi daí que me veio uma ligação. Mas eu não tenho ninguém na minha família como arquiteto. Sua né? mãe é médica? Minha mãe é médica, meu pai é advogado, né? Então, na época, trabalhava com política. Então, eu não tinha esse, sabe, assim... Agora, todo mundo da minha família queria que eu fosse médico, inclusive a minha mãe. Então, assim, você termina vindo com essa carga dos desejos dos outros, que não era nosso desejo. Que era um sonho dela. Entendeu? Então, assim, eu fiz, sim, em uma faculdade não, um vestibular para medicina, e a segunda fase de se coincidia com a segunda fase da arquitetura. Aí, obviamente, eu preferi fazer arquitetura, que era lá em Maceió mesmo, né? Então... Algo que as pessoas, muitas podem não saber, mas você também já desfilou, né? Já. Modelo Flávio Moura, homem bonito, né, gente? Já desfilou. Pois é, com 16 anos, eu ainda morando em Maceió, né? Eu era da Mega Models de lá, de Maceió. E quando eu vim para morar em Salvador, aqui também tinha Mega Models, então... Continuou. Continuei trabalhando com algumas coisas. Você cuida bem da sua saúde, você treina muito. De vez em quando sai da dieta. Toma água de coco com sódio, sem sódio. Mas... Eu costumo dizer que eu sou um menu kids total. Né? Paladar infantil. E as pessoas não associam isso. Acham que eu sou aquele atleta. Gente, eu sempre malhei muito, gosto, amo, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Mas, assim, eu costumava dizer que eu malhava para poder comer. Aí gosto de comer pizza, gosto de comer massa parmegiana, você sabe disso. Brigadeiro, doce para mim é uma miséria, eu adoro. Então, assim... da nossa gaveta? Pois é, você tinha uma gaveta quando você... Você tinha uma gavetinha secreta que a gente abria, tinha vários lanchinhos. Então, eu falo assim... Mas isso, pra mim, sabe quando mudou muito? Depois dos meninos. Não é? Porque você sabe disso. Antigamente eu era mais Caxias, eu era
proteína de manhã, tarde e noite. Hoje em dia tem Lanchinho, você levava as refeições. Eu gosto de comer besteira, eu gosto, mas eu sempre era mais regrado, eu não dava com as minhas comidas, eu tinha aquelas coisas. Por quê? Porque não é porque eu cultuava o corpo, não, é porque me fazia bem. Saúde também. Saúde, eu gostava disso, eu gostava de me olhar no espelho e me ver bem. Né? Na época que eu era modelo, eu fazia para poder estar bem. Se manter bem. Exatamente. Então, sempre foi assim, nada passando do limite no sentido da palavra. Nada do egocentrismo, nada disso, não é tudo de você estar bem, se sentir bem. E se olhar no espelho e estar bem mesmo, sabe? Então, levei por esse lado. E esportes como um todo é uma paixão minha. Né? Eu mesmo, quando eu era adolescente lá em Maceió, eu era da seleção alagoana de voleibol. Então, assim, minha irmã também foi. Então, a gente gosta muito de esporte. Sua irmã também é bem alta, né? É. Então, a gente traz... Lá em casa, todos eram sempre apaixonados por esporte. Por isso que eu botei os meninos em um monte de esporte aí. Caio tá no judô, tá na natação, tá no futebol. Lá tá no balé, tá na GR, na natação. Então, assim, para ver se... Eu acho que o esporte muda a vida. Eu acho que o esporte, além da saúde... Né? Que eu acho que a saúde está lá em primeiro lugar. Dar em movimento, mas né? O esporte faz com que a gente aprenda a vencer, a perder, a se preparar, a respirar, a chorar. Né? Quantas vezes eu chorei porque ganhei? Quantas vezes eu chorei porque eu perdi? Tantas vezes eu chorei porque eu não fui convocado. Quantas vezes eu chorei de alegria porque eu ganhei o troféu como melhor jogador? Você está entendendo? Eu acho que mexe com tanta coisa, com tantos sentimentos, e o esporte salva vidas. Eu acho que isso serve para todos os pais pensarem para os filhos, porque tem que começar de cedo. Porque quando a gente começa a fazer esporte depois de adulto, é um hobby. Não é a mesma coisa. Você não valoriza. Eu acho que quando você faz de criança, você valoriza. Você respeita o outro, né? Tudo é uma construção, né? A criança tem a parte de formação e, como você falou, quando adulto, eu ontem estava conversando com uma amiga, eu fiz um comentário com ela, falei assim, mas você sabe que é assim que eu gosto, né? Aí eu falei, mas as crianças fazem o que gostam, os adultos fazem o que tem que ser feito. Então, não é por obrigação, tem que ser por amor, isso tem que ser um despertar como você está fazendo, desde pequenininho, né? Uhum. E as crianças, será que vão ser arquitetos, futuros arquitetos ou médicos? Arquitetos ou médicos, você também vai ter essa situação. E que conselho, Flavinho, você daria para futuros arquitetos? A gente está com o setor imobiliário em Salvador bastante aquecido. Uhum. E a gente tem bastante faculdade de arquitetura em Salvador e Redondezas, Feira de Santana, o Brasil todo. Que conselho você daria para um arquiteto ou designer de interior, assim, para que eles venham a vencer esse mercado atual, que é um mercado concorrido? O que você destacaria como primordial na profissão? Vamos lá. Saber respeitar as etapas, não é? Hoje, com a globalização, com essa coisa da mídia muito aberta, das redes sociais, do 3D, né? Você pode ser um recém-formado e ser um cara magnífico no 3D. Você faz uma imagem que não é um projeto real e você ganha um projeto, você ganha cliente, mas você não tem experiência. Né? Quando você é um recém-formado, você tem que ganhar uma experiência. Como tudo na vida, gente. Você tem que passar um tempo aprendendo. Sabe? Você tem que trabalhar para os outros. Você precisa aprender com os outros. Você precisa estar em um lugar onde você é bom no que você faz. Maravilha. Você troque. Passe o que você sabe em alguns outros lugares. Aprenda a ter, digamos assim, responsabilidades dentro do escritório de alguém. Tem coisa mais valiosa do que você ser responsável por um projeto que não é seu. Você assina para outra pessoa, você está lá fazendo para outra pessoa, mas é você que está fazendo. Porque quando é seu, poxa, se eu errei, eu errei. Não, você vai errar uma coisa que não é seu, é do outro. Você tem que valorizar muito o que você faz para alguém. Sabe? Que você vai crescer, você vai evoluir como ser humano. Alguém acreditando em você, né? Exato. Se você faz isso por você, você está no caminho certo. Mas não pode acabar uma faculdade, não pode
a sair de uma faculdade, entrar num escritório, passar 1 mês, 2 meses e já achar que está pronto e vai para o mercado. O mercado próprio vai começar a dividir isso, sabe? Precisa Adquirir outras outras expertises que lá na expertises, faculdade não é ensinado, você que não, você não não ensina, absorve. Dani. A experiência vem no dia a dia, sabe? A experiência vem no contato com outras pessoas da profissão. A experiência vem de você estar dentro de um escritório errando e alguém te consertando. Ajustando, né? Isso. Eu lembro como hoje, meu primeiro projeto, minha irmã é dentista lá em Maceió. Eu era recém-formado, que não, nem morava, eu era estudante. Estava no último ano, quase me formando. Eu fiz o projeto do consultório dela todo, tal, e botei a cadeira de dentista no lado errado, porque ela é canhota. Pensei em todas as tubulações, foram todas colocadas. Quer dizer, com isso eu aprendi. Primeira pergunta que eu faço quando Você vem é alguém. destro? Exato, você está entendendo? Porque é verdade, a nossa profissão ela é tão rica de informações, de coisas que, assim, eu tô atendendo hoje um médico. Então, um médico o quê? Cardiologista? É um tipo de consultório. Um otorrino é um outro tipo de escritório. Um psicólogo, um psiquiatra, ou um advogado vara de família, ou um advogado criminalista. Cada um é um Uma tipo de particularidade. projeto. Eu estou fazendo um projeto para uma família com 5 filhos, ou para um rapaz que é solteiro, ou para um senhor que é separado, mas já é um idoso que precisa ter algumas limitações. Gente, todo projeto é um projeto novo. Folha em branco. É um papel em branco, é uma folha em branco que você precisa traçar e direcionar. E se você não tem experiência, se você não tem capacidade, né? Porque às vezes a gente se acha capaz, porque viu as fotos na revista, porque viu. Gente, Consegue executar. não consegue executar, Dani, dá errado. Tem que trabalhar as habilidades que Tem não que saem direto da e se faculdade. começar de baixo para cima, gente, que esse é o certo. Uma construção de Isso, carreira. construir uma história, que seja de 1 ano, que seja de 6 meses, porque às vezes você é tão bom que realmente você consegue se deslanchar, não é? Não é isso aqui, como eu falei, 1 semana eu estava aqui, comecei a estagiar no escritório de 2 pessoas, passei 9 meses lá, depois passei 3 anos no escritório de Nájila. Então, você vai construindo uma história, você vai construindo. Não entrou sozinho no mercado, Exato, entrou e com a você vê sociedade, grandes depois, nomes do mercado aqui que passaram pelos escritórios de outras pessoas. Não é? Você tem Marlon Gama, você tem Laís Galvão, você tem o pessoal da GAN, todos da GAN. Você tem tantos e tantos outros profissionais maravilhosos que estão hoje tem uma com história seus linda. escritórios, que têm seus escritórios premiados, que têm seus escritórios no mercado, no topo, trabalhando, que trabalharam anos e anos para outros arquitetos. E isso não foi Trouxe nada. bagagem. Trouxe bagagem, trouxe responsabilidade, trouxe nome no mercado. E é engraçado que eu atendo alguns desses aí que já passaram por outros. E eu reconheço até pelo layer, Uhum. sabia? Porque o aprendizado acaba Lógico. que vira a marca É o que lugar de desenvolveu, onde você está trabalhando, só vai valer a pena estar se você leva um pouco né, do que você fez e deixa um pouco do que você é. Se você passa em qualquer lugar e só leva, não valeu a pena. É Você realmente uma troca entendeu? da nossa matemática de dividir com quem soma para multiplicar. Exatamente. E vem cá, Flavinho, no seu escritório, tem muito se falado no mercado de uma forma geral, e eu agora até estou com uma amiga próxima que ela é arquiteta, mas ela não está mais atuando na arquitetura propriamente dita. Ela abriu uma empresa de aromas e ela trabalha com neuroarquitetura. E ela tem mentoria para arquitetos e tudo, e ela valida e ela fala muito da importância dos escritórios aplicarem nos clientes que os procuram o neurobriefing. Uhum. Você chega a usar isso hoje no teu escritório? Eu até fiz um curso online, tá? Dessa parte da neuro. Só que o que acontece? Eu nunca tive nenhum projeto interno que a gente voltasse para isso. Internamente, não. Tá? Antigamente tinha muita coisa do Feng Shui, né? Tinha aquela coisa toda, mas essa parte da neuro hoje não apliquei ainda nada lá no escritório, não. Que ela fala comigo, eu tô até para fazer uma live com ela. Uhum. Ela fala muito da importância da gente ser muito intencional, né? Porque as pessoas nos pedem as coisas, mas esquecem às vezes de passar coisas importantes que o que você falou,
que remetem à história da família, ao que é valor para ela, ao que naquele espaço, seja o living, seja a sua casa, seja, desculpe, seu quarto, remeta a uma lembrança de algo que tenha te feito, tenha registrado As memórias, memórias né? afetivas. As memórias afetivas, eu acho que de uns 6 anos para cá, é o ponto-chave hoje em dia, né? Porque as coisas ficaram com a modernidade, com a Superficialidade de algumas coisas. Isso, a praticidade. As coisas têm que ser práticas. As obras têm que ser rápidas. Então, tudo tem que ser muito fácil de montar. Então, assim, as pessoas esquecem um pouco do regional, do que lembra você da casa da sua infância, da sua família, da sua avó. Então, essas memórias que você tem, quando é aplicada em projetos, é fantástico, né? Então, assim, a gente já teve clientes que pediu rede no quarto, né? É porque lembra da época que era um cearense que morava, né, lá e dormia na rede. Então, no quarto tem lá o armador de rede. Então, assim, são coisas assim. Tem uma outra cliente que tem herdou da avó todos os santinhos, que a gente precisou criar um santuáriozinho para poder guardar os santos que a avó que deu para ela de presente antes obra de de arte falecer. que ganhou da família. Isso, que era então da assim, tudo que tem história, tudo que leva a guardar essas memórias afetivas, faz de um projeto algo, faz de uma família algo especial, sabe? Que legal. E nesse. Já são quantos anos para de formado já? 23. Aqui você tá 23. 23. Realmente, ele saiu no sábado, veio pra cá na Isso. segunda. Qual foi o maior desafio até hoje de projeto nessa sua carreira que você teve? De projeto, vendo que você falou de projeto, porque se fosse de vida, assim, nessa área profissional, eu diria assim, eu não sou daqui, né? Então, não sei nem se foi, assim, não sei se foi desafio, foi medo, talvez, de não dar certo, porque não é quando a gente não tem ninguém daqui, porque às vezes assim, seu tio sua mãe é da área, não sei quem, você não tem ninguém aqui como referência para te dizer assim, poxa, te dou referência, sabe? Foi um desafio a mais. Foi um desafio a mais. Aí por isso que eu tenho até uma história interessante para falar de Andréa Velame, que uma vez ela me viu entrando na Artefato. A Artefato tinha aquela mega loja aqui perto. Em frente à Fax. Em frente à Fax. E teve uma vez, na época eu trabalhava com Nájila, né? Eu era arquiteto do escritório de Nájila. E ia ter uma mostra lá que a gente estava montando o ambiente. E uma vez eu entrei na Artefato e a Andréa me viu no espaço, falando, tal. E ela chegou, mandou me chamar assim no canto. Quando eu cheguei perto dela, ela falou assim, dizendo que ia fazer ainda muito sucesso. Né? Então, por isso que eu falo, por isso que eu chamo ela de manhã. Então, ela sabe, ela foi uma das poucas pessoas da área que no início olhou para mim já com outros olhos e me falou isso. Então, faz com que a gente enxergue algo que a gente não passava na cabeça, sabe? Então, isso foi um estalo, né, para a gente poder se valorizar, né? De a gente olhar para a gente e falar, poxa, a gente pode dar certo. Mas o grande desafio na área de projeto, para mim, ainda não pode, juro a você, eu já fiz todo tipo de projeto que você imaginar. De apartamentos, de casas, de mostras e de... O maior desafio para mim é o cliente, eu fazer esse projeto, seja do que for, seja de uma sala comercial, seja de uma casa, eu atingir o ápice do cliente, sabe? Dizer assim, poxa, você realizou o meu sonho. Né, de cliente olhar para mim com os olhos cheios de lágrimas e agradecer por ter feito, por ter dado certo, sabe? Então, quando chega para mim, não tem prêmio maior, não tem dinheiro, a gente esquece tudo, né? A gente se sente realmente feliz, porque o que a gente projetou, o que a gente criou, está fazendo uma família feliz, ou está fazendo uma loja feliz, sabe? Então, isso é fantástico, isso para mim é... Até agora, Flavinho, aqui no podcast, eu só entrevistei até agora arquitetos. E as pessoas me questionam, mas não é conversa de mercado? Por que só arquiteto? Porque eu estou aproveitando para falar sobre a mostra, que mostras lindíssimas estão acontecendo em Salvador. Então, assim, casou muito o período que eu abri agora o podcast, mas vão vir vários outros temas, né? E eu não posso deixar de puxar também a brasa para o meu lado de vendas. Então, eu queria aproveitar o espaço para as pessoas entenderem o que é valor para você quando você vai eleger um parceiro, né? Que eu que te conheço sei que não é simplesmente produto, né? Que produto por produto tem muita coisa que é parecida, que é bacana,
Mas o que é valor para você? Não só título de parceiro, empresa, mas como também de consultor de vendas. O que é valor? Como é que um consultor de vendas te conquista? Conquista o teu escritório. Uhum. Primeiro, eu acho que tem que falar a nossa linguagem, né? Eu acho que o consultor, quando me conhece, sabe o que eu gosto, sabe do que o meu projeto, se tiver alguma coisa, o que é que eu faria, né? E eu te digo mais, o consultor, ele sabe como reagiria, né? Com alguma informação, com alguma postura, com alguma falta de acerto, né? Porque às vezes a gente pode dizer, o que é uma loja quando é boa, se eu estou indicando uma loja, se eu posso dizer que eu dei a oportunidade da loja porque eu confio na Tá loja. validando. Estou validando da loja. Não é isso, não quer dizer que a loja não vai ter um problema ou outro. Eu acho que a gente conhece quem são parceiros, são grandes lojas, são grandes marcas para se trabalhar, quando os problemas aparecem. Não é? E quando eles são resolvidos, de que forma são resolvidos. São nesses momentos que aí a gente entende quem a gente pode chamar de seu, né? Porque no bem bom, na hora das especificações, está tudo ótimo, tudo maravilhoso, não dá nada, para ali está tudo ótimo, entendeu? Mas quando tem um problema, é nessas horas que a gente enxerga o quão valoroso é ter o apoio de alguém, Sim. né? Então, eu gostaria e gosto sempre de ter do meu lado pessoas que eu posso dizer que posso contar com essas pessoas. E vice-versa, né? Porque eu acho que é um caminho de Uma mão loja dupla, né? Então, no mercado eu falaria isso, que valor é igual a isso, essa troca, sabe? E as empresas? Como é que você elege, assim, as empresas? Que eu sei que não é só produto. Então, mas o produto faz uma grande diferença. Sem dúvida. Sem dúvida, né? A gente tem que, porque assim, eu acho que o produto ele tem que estar caminhando junto fazendo jus ao que você oferece para o seu cliente, tá? Mas eu acho que esse produto, a empresa, ela tem que estar dentro do mercado, no sentido da palavra assim, mostrando, se atualizando, né? Colocando produtos com novos lançamentos sempre, não é? Não de braços cruzados ou assim, trabalhando em cima só de coisas que já foi. Não, tem que trazer sempre produtos novos, atualizando produtos, mostrando novos lançamentos, né? Porque se a gente especifica essa empresa ou essa loja, a gente precisa de ter esses lançamentos. A gente pode ser refém de uma loja que não está trazendo produto. Então, são lojas que estejam sempre buscando, se valorizando, no sentido da palavra, não é? Mas eu acho que o fundamental, Dani, assim, é essa questão do pós, né? Digamos assim, você conquistou a venda, você fez a venda, beleza. E o pós? É o início, né, de tudo. É quando começa. Eu acho massa, assim, quando a gente fecha armários. A gente faz aquela apresentação, aquela coisa que já é trabalhoso pra gente, que a gente sabe que ali a gente trabalhoso pra gente levar o cliente para especificar, passar horas vendo, né? Às vezes um dia inteiro. Cansado. O cliente cansado, a gente cansado. Quando o cliente fecha, aí é que começa o trabalho. Entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, não, aquela parte foi, depois é só. Não. Aí a empresa vai ter a hora de mostrar quem ela realmente é. Porque é isso, que fechar é muito fácil. O depois é que faz a diferença, né? Eu acho que depois. Então a gente quer que o cliente precisa, né? Que a gente quer a satisfação do nosso cliente. Eu quero a satisfação do meu cliente. Então eu quero o que o cliente quer. Que a empresa seja clara, que cumpra os prazos, que se depois de montado ela receba o produto da melhor maneira possível, né? Que se aparecer alguma avaria, alguma coisa, intercorrência, que isso é comum, seja resolvido da melhor brevidade, da melhor maneira possível, que o cliente sempre tenha esse contato com a loja, nunca seja uma coisa difícil, que às vezes tem clientes que reclamam que fornecedores que depois que recebeu o apartamento, não tem muito contato, manda a coisa e demora para dar retorno, entendeu? E é essa hora que porque a gente, a boca tudo. É a atenção. Um cliente satisfeito, ele espalha para, vamos fazer uma conta de padeiro, 10. Um cliente insatisfeito, ele divulga para 100. Exato. E é por aí, sabe? Eu acho que uma empresa de valor é aquela que
valoriza o cliente após a venda. Eu tenho, Flavinha, um orgulho danado de ter você como meu parceiro. E eu tenho um case que geralmente eu conto, ainda mais quando tá chegando gente nova, ou que eu tô capacitando algum grupo de consultor, que é como a gente começou a trabalhar de fato, como você virou meu parceiro. Porque você é muito fiel aos seus parceiros, tá? E para você, consultor, Flávio, eu fiquei muito tempo fazendo projeto para ele e eu não era parceira do Flávio, mas ele dava a opção para o cliente e eu atendia. E várias vezes aconteceu do cliente nem chegar e ir lá, porque foi primeiro na outra loja, que era sua primeira parceira, e fechava. Mas se eu estiver mentindo, você me corrige. Eu nunca deixei de fazer teu projeto. Eu nunca deixei de dar retorno. Eis que, em um belo momento, a empresa não existe mais. E ele lembrou de mim, me deu a oportunidade, e hoje eu faço trabalhos lindos com você. Tenho a maior honra de ser sua parceira. Então, os consultores, eles precisam entender que tudo na nossa vida não é só o trabalho comercial. É a lei da semeadura. Porque semear não é obrigado, mas colher o que semeia é. Então, assim, eu tenho muito orgulho da nossa história, sabe? Porque foi no momento, assim, que eu tive a oportunidade, né? Quando eu falei até do produto, eu sei que ele é importante, mas vamos tratar de metais. Uma torneira Deca aqui, Link, é bem simplinha, Link, é a mesma torneira Link em outro lugar. Por que aqui e não aqui? É o mesmo produto, eu não tô nem tratando de produto diferente. Mas tem o serviço por trás, é o que faz a diferença. É o serviço, é a atenção, retorno, mercado. pontualidade. Isso. E só lembrando uma coisa, não lembrei de você, né? Você estava dentro do meu hall, sabe? É isso que costuma ser, porque até hoje, lá no escritório, normalmente a gente faz 3 orçamentos. Você hoje é a minha principal parceira. Eu tenho que entregar para meus clientes mais 2 orçamentos. Opções. Tá? Eu estou entregando mais orçamento de 2 outras lojas que também gosto, que também são minhas parceiras. Que tem produtos bons. Que tem produtos bons. Que estão validados que se o cliente não fechar com vocês, fechar com eles, eu vou estar satisfeito. Sabe? Então é isso que eu falo. Às vezes as pessoas não nos cobram, as pessoas chegam para mim, né, para me cobrar esse posicionamento. Por que não? Por que você não me indica? Gente, eu indico, mas quem escolhe, quem define é meu cliente. Oportunidade, você isso, dá. Eu dou, exatamente. Mas assim, eu resolvi contar até esse case aqui, Flavinho, porque eu sei que às vezes acontece de chegar, não falo nem só no segmento de armário não, de uma forma geral. E acaba que a pessoa não dá muita atenção porque não se acha o parceiro, o primeiro parceiro. Vou fazer, não vai fechar comigo. E aí perde uma oportunidade. Aquela velha máxima, assim, não deixe seu cliente experimentar a comida do outro restaurante que ele pode gostar. Isso acontece em várias, a loja de móveis soltos, por exemplo, isso acontece muito, muito. Às vezes não é nem de fazer orçamento, às vezes de eu chegar na loja e não ser... Não é que eu tô querendo que alguém abra tapete vermelho para mim, de forma alguma, que eu nem preciso nem gosto disso. Entendeu? É de ser tratado como um profissional no mercado que quer fazer um orçamento. Às vezes eu não sinto, às vezes eu chego num lugar e não sinto aquela vontade, né? Parece que eu só tô indo lá só para fazer. Não, se o meu cliente quiser fechar lá, ele vai fechar. Mas as pessoas às vezes se incomodam um pouco com isso, sabe? Mas aí eu já, sabe como é? Você faz a sua parte. Eu faço a minha parte, eu estou no mercado já há um bom tempo, então isso não me machuca mais, não me machuca mais mesmo, tá? Só não vão me tratar com falta de respeito. Eu acho que a minha parte eu faço, que é levar o cliente à loja, é o que eu costumo dizer. Estou levando o cliente à loja, o restante é com vocês. A sua parte você está fazendo, mas é o ressignificar. E na realidade não é simplesmente o que acontece com a gente, é a forma que a gente reage, né? É uma maturidade profissional que você já tem há alguns anos. E uma outra coisa importante é você também entender que não é só o arquiteto. Flávio, ele é extremamente humilde, tá? Vocês perceberam, né, ao longo desse bate-papo todo nosso aqui. E não é só o Flávio Moura, é a tua equipe. É manter a tua equipe informada de lançamento, para estar assim, porque imagina uma loja que tem um produto bacana que é validado por você e aí o teu time fala, mas Flávio, eles estão atrasando, Flávio, não recebeu o executivo, Flávio, não me deram retorno, o orçamento não chegou. Então, não é simplesmente você, consultor, dar atenção ao escritório, ao arquiteto, né, Flavinha? Mas ao time também, de dar um retorno.
Porque Isso. são eles que, junto com você, fazem a Eu coisa juro acontecer. que isso melhorou muito. Eu acho que de uns poucos anos, de uns 2, 3 anos para cá, eu acho que a maioria das empresas estão voltadas. Às vezes marcam até workshop em coisas sem mim, né? Às vezes eu chego lá, vai ter não sei aonde, vai ter tal na loja tal. É? Não, não só é entre eles. E eu acho massa, porque assim, as lojas, eles têm que estar conectados com a minha equipe. Porque eu sou um arquiteto da FM Arquitetura. Lá eu tenho mais 11. Tá entendendo? Então todos têm que estar respondendo pela FM Arquitetura. Todos têm que entender o processo. Por mais que eu seja o especificador, eu acho que todos têm que saber o que é que está sendo especificado. O que está Né? acontecendo, porque é muito rápido, né? Que loucura, É. Flavinho, como as coisas estão mudando numa velocidade. Gente, E tem a gente hora... tem que acompanhar E a gente tem que isso. acompanhar. Então, assim, você tem um time realmente muito, muito coeso, muito antenado, né? E tudo dá certo. Flavinho, eu queria encerrar esse nosso bate-papo você convidando as pessoas para conhecer o teu espaço. Eu te agradeço por você ter conseguido esse horário na tua agenda para vir conversar, para as pessoas conhecerem um pouquinho. Gente, ele é uma pessoa extremamente acessível. Um profissional, assim, que interage muito, as minhas sócias que o digam, né? Elas apaixonadas pelo projeto. É um projeto, assim, que nós somos muito felizes em ter você com a gente. Você falou há pouco da satisfação do cliente, né? Eu me lembro o primeiro layout, quando você apresentou, que era exatamente o que a gente precisava, o que a gente queria. E a grata surpresa que eu levei pra você de que eu queria preto e cinza. Falei, Flávio, eu quero um negócio muito diferente. Ele, o que que é? Eu falei, não, só quero preto e cinza. Você lembra? Só quero preto e cinza. Pra ser até um pouco diferente. Então, convida o pessoal pra tua mostra. E obrigada, amigo. Eu que agradeço. Assim, eu fico honrado e feliz, né, de você estar nessa nova empreitada da sua vida. Você é uma pessoa muito rica em todos os sentidos, né? E merece estar com esse espaço, né? O quanto que você lutou, né, por isso. Eu acho que você só, a partir de agora, só vai Amém. colher o que você está plantando. Amém, Viu? amém. Mas é graças ao apoio de parceiros como você, né, que me deram oportunidade e que acrescentam tanto na minha vida. Você fala, Dana, assim, muita gente, porque você os prêmios, tudo. E os prêmios que você ganhou, né? É isso que eu falo, assim, você enquanto pessoa foi uma mãe maravilhosa para suas filhas. Você enquanto funcionária de uma loja, você sempre se destacou, ano após anos. Você acha que tudo isso que está chegando é por acaso? Não é, porque você fez por onde, né? É o que eu falo sempre, façam por onde, façam por onde as coisas acontecerem, sem passar por cima de ninguém. A gente não precisa Não é passar por cima de necessário. ninguém. É só fazendo o seu trabalho da maneira como tem que ser feito, tá? E quando você fala isso, assim, eu também, você sabe que eu tenho e tinha um time. Muitas pessoas ainda perguntam, né? Assim, Dora até falou comigo, disse assim, não, porque o pessoal perguntou se você ainda tá aqui na Bom Tempo. Eu falei, Dora, esse povo tá doido, o povo me vê aqui de noite, noite e dia, eu tô trabalhando, e o povo fica perguntando se eu tô na clínica, se eu não tô, não. Eu continuo, é uma coisa que você sabe que eu amo fazer, Uhum, né? Agora, em outra situação, já há alguns anos, não mais como CLT funcionário, mas como uhum, parceira, mas que, Flavinho, eles agregam muito na minha vida há muitos anos, assim, são meus compadres, uhum. né? Cuidam de Carlinha. Mas assim, tudo isso também é fruto das oportunidades que vocês, arquitetos, que os escritórios me deram em poder ser a consultora de vocês. Porque, como você falou, você é o que é e é premiado e reconhecido porque os clientes te procuraram. E comigo não foi diferente, não é diferente. Mas você fez por onde? Você Sem faz por dúvida. onde? Não, amigo, eu faço. Assim, faço lá atrás com muita crença limitante, por necessidade, hoje mesmo com muito prazer, sabe? Eu gosto do que eu faço, acho que Uhum. isso flui mais fácil, Ou não é? né? Eu trabalhar final de semana em casa, eu gosto, porque eu faço com amor, eu gosto do que eu estou fazendo. Não é. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, não é trabalho. É mais que trabalho, né? Então é amor A pelo que a coisa gente e faz. flui mais fácil, Flavinho. E Isso. flui mais fácil. Eu lembro agora, mês passado, eu saí 23 horas e eu acabei postando, né? Assim, mais um dia construindo a sorte. 11 horas, sim, gente. Eu tinha cliente que estava fechando o contrato até aquela hora. É sempre assim, não. Mas por que não abrir a sessão, né? E agora vamos abrir a sessão para a gente poder visitar a Casas A Casas Conceito. Conceito, vamos lá. Então, esse ano a Casas Conceito ela tem um tema chamado Sensações, né? O tema da mostra. Então, com isso, a gente fez o Living Canela, né? Que é um ambiente que evoca sensações
de bem-estar, de luxo, né? A gente procurou fazer um pouco disso, então, como eu falei para vocês, vai ficar aberto até o dia 3 de novembro, né? Então, aguardo a visita de vocês e espero vocês lá, então. Obrigada, amiga.